E hoje o dia foi de instabilidade em toda a economia mundial. A guerra no preço do petróleo, somada aos efeitos do coronavírus, fez a Bolsa de Valores brasileira cair em mais de 12%. É um recorde. Já o dólar comercial fechou em alta de quase 2%. São R$ 4,72. É o maior valor nominal de fechamento desde o início da criação do Plano Real. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia? Essa instabilidade econômica vai afetar os preços, principalmente do que a gente compra. Por isso, a gente vai conversar com o repórter Eduardo Escola, que está acompanhando tudo isso e traz informações para a gente. Muito boa noite para você, Escola. O setor de alimentos vai ser provavelmente o mais afetado e o que a gente vai começar a sentir no bolso mais rápido, não é? Oi, Simone, boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no RIC Notícias. É exatamente isso. Alimentos são os mais afetados porque muitos itens usados na produção são importados. E não é só isso também, né? Tem o outro lado da moeda. E para que o pessoal de casa e nós entendamos tudo isso, eu fui às ruas hoje para conversar com especialistas no assunto. Dá uma olhada. O pãozinho nosso de cada dia vai ficar mais caro e outros produtos de panificação também. Afinal de contas, os ingredientes da massa, recheio e cobertura são influenciados pelo preço do dólar. Apesar de ser um produtor, 50% do trigo usado no Brasil é comprado de produtores internacionais. São grãos que vêm da vizinha Argentina, da América do Norte e até mesmo da Rússia. Infelizmente, eu te digo, o mínimo que vai subir vai ser 5%. O aumento de preço é só um dos problemas. Como é que você vai fazer numa pequena empresa, com o setor de panificação, 95% são de micro e pequenas empresas, fazer um planejamento, ensinar o nosso panificador a fazer um planejamento para ele não sofrer com essas altas? É muito difícil. A moeda americana começou a semana sendo vendida a R$ 4,74, aumento que anima o produtor paranaense lá no campo. O soja e seus derivados tiveram um leve aumento. A carne de frango também está sendo bem negociada, mesmo com o preço da ração mais caro. Essa desvalorização da nossa moeda, ela pode representar uma competitividade maior para os nossos produtos, né? Tudo aquilo que a gente exporta vai estar numa cotação melhor nos mercados internacionais. Então, para quem é produtor, isso é muito interessante. Bom, e a gente vai continuar falando desse assunto aqui no RIC Notícias. Ao meu lado, o Jorge Prado, que é professor de finanças e vai nos ajudar a entender esse cenário, Jorge. A gente vê um dólar nas alturas, ações em queda, forte queda. Aí a pergunta que não quer calar, nós estamos caminhando para o fundo do poço econômico novamente? É uma nova crise que se aproxima? O dólar, na prática, é o seguinte: se o dólar mais alto, significa um brasileiro mais pobre. Por quê? Eu preciso desembolsar mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Então, a gente pega a alta dele nos últimos 12 meses, foi de 22%. Só de janeiro até agora, a alta é de 17%. Então, concentrada já nesses 2 primeiros meses do ano. Então, às vezes, o brasileiro pergunta, mas eu não vou viajar, eu não recebo em dólar, não vou para o exterior, o que isso afeta a minha vida, né? Acaba impactando também, através dos produtos do consumo, da cesta básica, porque o dólar puxa a inflação. O que é a inflação? É a alta generalizada dos preços, né? Então, por isso eu tenho uma carne mais cara, um trigo mais caro, encarecendo o trigo, eu tenho um pãozinho mais caro, eu tenho um macarrão mais caro, e a dona de casa, o trabalhador, sente isso na hora da compra. Então, acaba afetando o nosso dia a dia muito, né? Aí, nós falando de tudo isso que você está colocando para o nosso telespectador, a economia tende a melhorar nos próximos meses? Um curto prazo ou não? Então nós tivemos, hoje foi um fato pontual, a Bolsa atingiu 12% de queda hoje, é a maior queda desde 1998, né? Agravado muito pelo efeito do Covid-19, do coronavírus e principalmente de uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, que derrubou o preço do petróleo no mundo todo. Nas bolsas todas nós tivemos essas quedas. E essa é a pergunta, né, que quando é o fundo do poço? Só a ação da Petro hoje teve uma queda de mais de 30%. Então, isso é uma oportunidade de entrada? Devo esperar mais? É isso que todo mundo quer saber. O dólar sobe, o dólar cai, né? É uma expectativa muito grande do mercado. É uma pergunta que a gente vai responder, acho que ao longo dos meses. Jorge, obrigado pela sua participação aqui no RIC Notícias. Simone, eu volto com você. Tá certo, Escola. Obrigada pelas suas informações e a participação do professor de finanças.